O artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, Constituição do Brasil, diz claramente: a dignidade da pessoa humana. Repito, a dignidade da pessoa humana. Pessoa humana? Pessoa humana? Não será, cara internauta, que isso é uma expressão pleonástica, um pleonasmo vicioso, condenável pela língua portuguesa, um vício de linguagem? Claro que sim. Infelizmente, está no corpo da Constituição Federal de 1988. Vou analisar esse termo sob o ponto de vista linguístico e sob o ponto de vista jurídico. Sob o ponto de vista linguístico, o latim é a língua mater, a língua mãe da língua portuguesa. A língua portuguesa, pois, é filha do latim. E no latim, o termo persona significava um ser humano. Bastava dizer persona, um ser humano. E persona veio para a língua portuguesa como pessoa. Se persona era um ser humano, significava um ser humano, então pessoa, na língua portuguesa, significa um ser humano. Estou falando sob o ponto de vista linguístico, etimológico da palavra. Pois bem, eu não preciso do adjetivo humana para juntá-lo ao termo pessoa. Se eu fizer isso, é um pleonasmo vicioso, condenável, vício de linguagem. Infelizmente está na Constituição, pessoa humana. Não, basta dizer pessoa. Para a língua portuguesa, sob o ponto de vista linguístico, etimológico, pessoa é apenas um ser humano. Toda pessoa é um ser humano. Muito bem. Só para dar um exemplo a você, cara internauta. Se você estiver em sua casa e a campainha toca, a sua empregada doméstica vai atender. Depois ela vem e diz a você: patrão, há uma pessoa lá na porta querendo falar com o senhor. Veja bem, a empregada diz: há uma pessoa lá na porta querendo falar com o senhor. É óbvio que ela não vai dizer: patrão, há uma pessoa humana lá na porta querendo falar com o senhor. É absurdo. Se ela disser isso, você vai corrigi-la. Porque basta dizer pessoa. É um ser humano. Patrão, há uma pessoa lá na porta querendo falar com o senhor. Você já sabe que se trata de um ser humano. Basta a palavra pessoa. Isso é etimologia da palavra, da língua portuguesa, que veio do latim. Muito bem. Vamos falar agora sobre o ponto de vista jurídico. A ciência do direito, a ciência jurídica, criou um ente jurídico e colocou, infelizmente, o nome nele de pessoa. O primeiro erro está aí. A pessoa jurídica não é uma pessoa. É uma coisa fictícia, é um ente jurídico. E a ciência do direito colocou o nome de pessoa. Mas não é uma pessoa. É a pessoa jurídica. Um ente jurídico. Muito bem. Então, dentro da sistemática jurídica, na Constituição, por exemplo, colocaram pessoa humana para contrapor a pessoa jurídica. Puro erro. Pura idiotice. Pura idiotice. E vou mostrar agora a idiotice. E vou mostrar com 5 grandes exemplos dentro da própria ciência jurídica, dentro do próprio direito. Vou mostrar que o adjetivo humana não deve ser empregado. Empregam-se outros adjetivos, aí sim, corretos, para diferenciar a pessoa, o ser humano, de uma pessoa jurídica. Quais são esses adjetivos? Ora, natural e física. Diz-se pessoa natural, pessoa física, para contrapor a pessoa jurídica. Aí sim é o correto, mas não pessoa humana. A Constituição errou feio, feio mesmo. E vou dar exemplo aqui, 5 exemplos, com 5 grandes leis no Brasil. Primeiro, Código Tributário Nacional, CTN. O artigo 126 do Código Tributário Nacional diz: a capacidade tributária passiva independe, aí vem o inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Termo corretíssimo. Não colocou pessoas humanas, pessoas naturais. Isso está no artigo 126
inciso 1 do CTN, Código Tributário Nacional. Ele usou a expressão pessoas naturais, que é corretíssima, e não pessoas humanas. Percebeu, caro internauta? O segundo exemplo, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, uma lei com inúmeros artigos. Pois bem, no artigo 3º da CLT está escrito: considera-se empregado toda pessoa física, olha aí, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Repito, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Mais uma vez aí, uma lei brasileira empregou a palavra certa, pessoa física. O CTN disse pessoa natural. Aqui a CLT, pessoa física. Termos corretíssimos para distinguir o ser humano da pessoa jurídica. Aí sim, termos corretos. Mais uma lei, o Código do Consumidor. Ora, no artigo 2º do Código do Consumidor está escrito: o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Olha ali, usou a expressão pessoa física e pessoa jurídica, e não pessoa humana e pessoa jurídica. Aí sim, está corretíssimo o termo pessoa física, para contrapor o ser humano à pessoa jurídica. Aí sim, está correto. Também o Código do Consumidor. 3 exemplos. O quarto exemplo, o Código Civil. O Código Civil é o código que reúne o maior número de artigos. É uma lei imensa, Código Civil. E o Código Civil é dividido em 2 grandes partes: a parte geral e a parte especial. A parte geral possui 3 grandes livros. Livro 1, das pessoas. Livro 2, dos bens. E livro 3, dos fatos jurídicos. Peguemos o livro 1, das pessoas. O título, das pessoas. Livro 1 do Código Civil, parte geral, das pessoas. Esse livro 1 se subdivide em título 1, título 2 e título 3. O título 1 é das pessoas naturais. Olha aí, caro internauta. Das pessoas naturais. Ele não diz das pessoas humanas. Pessoas naturais. Termo correto. Pessoas naturais. Livro 2. Das pessoas jurídicas. Olha aí. Das pessoas jurídicas. E livro 3. Do domicílio. Pois bem, veja aí. O livro 1, o título 1, das pessoas naturais. O título 2, das pessoas jurídicas. Veja a diferença. O termo que o Código Civil empregou para pessoas, para o ser humano, é pessoa natural. Pessoa natural. E para a pessoa fictícia, criada pelo direito, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Olha a diferença. Ele não colocou pessoa humana e pessoa jurídica, mas pessoa natural. Termo corretíssimo. Porque o ser humano é uma pessoa natural. E a pessoa jurídica é um ser artificial, criado pelo homem. Criado pelo homem. Corretíssimo o termo. Pessoa natural e pessoa jurídica. Mas não pessoa humana e pessoa jurídica, como está na Constituição. Absurdo. E o outro exemplo que temos aqui é o Código Penal. O Código Penal traz o que como exemplo? Ora, o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal diz: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Veja bem, o CTN falou em pessoas naturais, correto.
A CLT falou em pessoa física, corretíssimo, para representar o ser humano, corretíssimo também, pessoa física, para contrapô-la à pessoa jurídica, correto. O Código Civil usou pessoas naturais, correto também, expressão correta, pessoas naturais. E o Código Penal usou apenas a palavra pessoa para representar o ser humano, que é o correto também. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. O Código Penal não disse jamais, de forma alguma, o erro quanto à pessoa humana, não. Basta o termo pessoa. Basta o termo pessoa. Se você pegar o termo pessoa sozinho, isolado, significa um ser humano. Agora, dentro da estrutura jurídica, você pode agregar a pessoa, ao termo pessoa, os adjetivos natural, pessoa natural. Pode, está correto. Ou pessoa física, para contrapô-la à pessoa jurídica. Esse nome horrível que deram a um ente jurídico de pessoa, que não é uma pessoa. Aí está o correto. É pessoa natural ou pessoa física e jamais pessoa humana. Porque humana já está implícito no termo pessoa. Muito bem. Só para finalizar, veja aqui o exemplo. Ora, diante da Receita Federal, você tem o quê? Você tem o CNPJ e o CPF, o antigo CPF. O que significa CPF? Ora, cadastro de pessoa física. Olha aí, a expressão correta usada pela Receita. Cadastro de pessoa física e não pessoa humana. E o CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, dentro da sistemática jurídica, para contrapor o ser humano à pessoa jurídica, os adjetivos adequados, corretos, são natural, pessoa natural, ou física, pessoa física, e jamais pessoa humana. Muito obrigado.